Palestrante convidado é o excelentíssimo doutor Francisco Alberto da Mota Peixoto Jordânia, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas. O doutor Francisco Jordânia é o autor de diversos livros e artigos jurídicos e uma das maiores autoridades na área do direito esportivo. Ele ministrará a palestra sobre a concentração do atleta profissional e a duração do trabalho. Tema extremamente relevante e atual. Obrigada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande poder estar aqui, participar desse evento. Quando o Dr. Orlando me convidou, eu não pestanejei, vim naquela pessoa olhar a agenda e tal, não sei o quê. Eu aceitei de imediato, porque qualquer coisa de direito desportivo eu acho interessante. Sempre que eu posso, eu participo. Acho também o que foi dito lá pelo meu presidente, Patrick Pavan, porque eu sou da Comissão de Direito Desportivo da OAB também e tenho muita honra nisso. A cidade é agradabilíssima, então eu não poderia recusar um convite desse. Eu cumprimento o ilustre presidente da OAB aqui, o Dr. Gilson, o Dr. Heraldo também, que eu sempre aprendo lendo os trabalhos dele, e os que já se ausentaram, né, o executivo e o legislativo aqui da cidade. Os senhores não se enganem aí, porque muita coisa foi falada a meu respeito, é mais uma questão de amizade do que qualquer outra coisa. E foi dito aqui pelo Dr. Orlando que eu torço para o São Paulo. E eu senti as risadinhas aqui, não pensem que passou desapercebido. Mas o que aconteceu com o São Paulo é que o São Paulo deveria ter jogado, faltou o Tarzan para o São Paulo. Alguém vai dizer, por que o Tarzan? Não leio só coisas jurídicas, eu leio o Tarzan também. E vejo aqui os que puderem enxergar, né, tem o Tarzan, ele vai ganhar. Aqui não é exatamente um macaco, não é um gorila, mas ele vai dar umas facadas. No nosso caso, seriam os gols que faltaram, né? Então, o que faltou para o São Paulo foi o Tarzan. Eu tenho, além da gentileza do convite, eu tenho um outro agradecimento especial para fazer para o Dr. Orlando, que é o de me colocar para falar primeiro. Aí está todo mundo bem-humorado, bem disposto, né? Não há tanta exigência com relação a quem vai falar. Então, essa condescendência do auditório vai me beneficiar. Imagine o senhor se eu tivesse que falar, por exemplo, depois do Dr. Heraldo. Seria uma responsabilidade imensa. Então, talvez, eu imagino que foi contando com isso e o Dr. Orlando gentilmente me pôs para falar primeiro. Eu me preocupo muito com a situação dos atletas profissionais e com os clubes de futebol de uma maneira geral. Uns eu me preocupo para, se puder, eles sumirem, né? E outros para se darem melhor. E quando a gente vai pensar na questão do atleta, e quando eu falo atleta aqui, eu vou me restringir à questão do atleta profissional de futebol, que é o grosso das nossas preocupações. A legislação tem alguma disciplina especial para ele, tudo. Então, vou me voltar ao atleta profissional de futebol. E quando a gente vê a questão do atleta, a primeira cautela que nós devemos ter é que não sejamos contaminados, me permitam usar essa palavra, contaminados pela paixão que cada um de nós sente pelo seu time, de maneira que a gente acaba fazendo um juízo sempre favorável do que o clube faz e sendo rigoroso, acaba sendo rigoroso com o atleta. Então, em coisas que em outras situações da vida nós seríamos muito mais duros, nós acabamos sendo flexíveis, né? Do trabalho é a palavra da moda, né?
somos flexíveis com as obrigações do clube. Um exemplo disso aí está numa colocação muito interessante do famoso escritor Luiz Fernando Veríssimo, que ele diz o seguinte, aspas, é muito saudável, portanto, que finalmente se investigue seriamente os negócios do futebol e se exija comportamento adulto dos seus responsáveis e correção fiscal e transparência dos clubes. Isso é o que ele diz. Para logo depois ele completar o raciocínio afirmando, desde, claro, que sejam dos outros e não do Internacional e do Botafogo. Essa é a nossa mentalidade, né? Então, e é compreensível que assim seja, para os aficionados pelo futebol de uma maneira geral. E nós, né, operadores do direito, também somos aficionados e também temos as nossas preferências, a nossa paixão por um clube. Só que nós precisamos tomar um cuidado. Enquanto aficionado, nós podemos pensar o que quiser para ser bonzinho com o clube. Agora, enquanto operador de direito, nós temos que tomar uma certa cautela para que essa paixão, essa gostosa paixão, algumas vezes ela desaponta, como para os São Paulinos essa semana, né? Mas, de uma maneira geral, esse agradável sentimento, ele não se desfaça e ele não prejudique a nossa análise jurídica de alguma coisa que envolva a relação atleta e clube. Para ilustrar o que eu estou falando, eu trouxe a palavra da ilustre Kátia Rubio, que ela diz o seguinte, é muito interessante, aspas, o atleta profissional é um novo tipo de trabalhador que vende a um patrão a sua força de trabalho, capaz de produzir um espetáculo que atrai multidões, é valor de troca da sua força de trabalho. O amadorismo deixou de existir desde que o atleta profissional se tornou um profissional do espetáculo. Essas observações que eu trago de alguns doutrinadores e algumas coisas desse tipo aí, é que eu preciso, como eu vou enquadrar da maneira que eu acho que a concentração deve ser vista em relação ao atleta, eu preciso fundamentar bastante aonde está essa relação, aonde o alicerce, aonde a estrutura do vínculo que envolve o atleta com o clube. O atleta, ele é dependente do clube. Há um professor de Curitiba, do Paraná, o professor José Afonso D'Alegrave, que num livro que saiu recentemente sobre direito do trabalho desportivo, coordenado por alguns ministros do TST, ele diz que a relação do atleta com o clube é de uma hipersubordinação. Hipersubordinação. E há vários doutrinadores que entendem que o atleta, ele é a parte, ele veste a roupa da parte mais fraca no vínculo. Ele é o mais fraco no vínculo atleta-clube. Segundo a posição de alguns autores, nós vamos vendo isso. Por conta disso, ao analisarmos uma situação, e vamos dar um enfoque especial à concentração, nós não podemos ver apenas sob o olhar do que é interessante para o clube, ignorando a posição do atleta. Nós temos que ver qual é a situação do atleta nisso. Alguém vai dizer, bom, e o clube fica para lá? Não estou falando isso. Eu estou falando que nós temos que ver, analisar a situação, não apenas com as vistas voltadas para uma parte, mas com as vistas voltadas para o todo, para a complexidade dessa relação. Para isso, eu quero esclarecer desde logo
A minha preocupação não está voltada para essa limitada constelação de atletas que têm uma fama tamanha que eles é que dizem como é que tem que ser as coisas no que dizem respeito a eles. Esses atletas que podem chegar no clube e falar, olha, para mim é assim, assim, assado. No São Paulo mesmo, eu sei de exemplos lá no passado, hoje não, porque o time não está tudo isso, né? Mas eu tenho exemplos no passado de jogadores que iam direto na sala do presidente, não fala com ninguém, vai lá e vai falar com o presidente. Hoje, tirando um ou outro, né, quem é que vai direto na sala do presidente? Pode ir, mas não entra. Então, a minha preocupação não são esses que podem adentrar diretamente na sala da direção do clube, mas são os outros. São os outros. Essa questão de grandes astros, tá? Grandes astros do futebol, quando a gente fala, a gente pensa, tem fulano, tem beltrano, ciclano, e aí vai rareando. A gente fala 5, 6 nomes, 7 nomes, mas depois a coisa para. Tá? E há uma estatística de há um tempo atrás, que no Brasil parece que tinham 22.500 atletas inscritos de futebol. Desses 22 mil, 18 mil deles recebiam até 3 salários mínimos. Não estou dizendo que recebiam 3, eu estou dizendo até 3 salários mínimos. Aí um grosso percentual depois do que sobrava, recebia até 10, e assim, menos que 5%, alguma coisa em torno de 5%, é que passava disso. São essa esmagadora maioria, que eu, como alguém ligado à justiça do trabalho, me preocupo. E eles é que formam a realidade do futebol brasileiro. Eu tenho um amigo que uma vez deu um exemplo para mim eu não me lembro qual é a cidade do interior, senão eu falaria, mas que ele passava numa casa, era uma casinha muito simples, tudo. Ele passava lá de tarde, tinha jogador na janela, né, sentado na janela, sentado na porta da casa e tal, sem fazer nada. A vida para eles era o treino de manhã e à tarde eles ficavam sem opção nenhuma, vivendo todos numa casa só e em condições que não são as mais favoráveis, ou não são nada favoráveis. Tá? Essa é a maioria. É para eles que o direito do trabalho tem que voltar os olhos. As questões têm que ser vistas com base nessa realidade. Nós não podemos pegar a exceção e tratar todo mundo como se estivesse enquadrado numa exceção. Tá? Com relação aos grandes nomes do futebol, como eu disse, eles têm como se virar sozinhos, não precisa de ninguém. E eu rezo para que eles continuem assim, sempre melhor. Mas não são eles a prioridade do direito ao trabalho. E alguém vai falar, bom, mas isso é coisa recente? Vejam, meus amigos, há um trabalho do professor José Cretela Júnior, que ele apresentou ao Instituto dos Advogados de São Paulo, e que foi publicado na Revista dos Tribunais no ano de 1953. Vejam, 1953. Eu vou falar, eu não era nascido nessa época, também não ajuda muito, né, porque faz tanto tempo, mas eu nem era nascido nessa época. Vejam, ele apresentou um trabalho lá, com relação ao atleta profissional de futebol, e qual foi a justificativa dele para escolher esse tema? Desculpe. Aspas. Na escolha do tema que apresentamos ao concurso de estudos jurídicos do Instituto dos Advogados de São Paulo, influíram, isso palavras dele, principalmente 3 motivos. A indiscutível atualidade do problema, a escassa ou nula bibliografia nacional pertinente ao assunto e,
aqui eu chamo a atenção com mais ênfase, né? E o pequeno amparo legal que nosso direito dispensa ao esportista, em angustiante posição de inferioridade relativamente à entidade que o contrata. Fecha aspas. Isso em 1953. Gostaria de realçar que eu não estou aqui fazendo uma leitura do desenho, né, atleta, clube, querendo ignorar completamente os textos legais, né? Isso de forma alguma. Eu acho que nós operadores do direito, nós temos que procurar uma interpretação, uma leitura que seja fiel, sem conotação religiosa, né? Mas que seja fiel ao espírito que anima o direito do trabalho. E se nós fizermos uma leitura assim, eu entendo que nós vamos afastar as assombrações que a todo momento alguns apresentam para impedir a aplicação da legislação trabalhista ao atleta. Ou seja, nós temos que fazer um esforço interpretativo. E quando a gente interpreta, todos nós sabemos, nós não podemos ignorar a realidade. Nós não podemos ignorar aquilo que ordinariamente acontece na relação atleta, entre aspas, não famoso, e o clube. E nessa relação está presente, meus amigos, uma cerrada subordinação. E com isso, uma consequente falta de equivalência de forças para discutir o cumprimento, o desenvolvimento das obrigações contratuais de cada qual. E qual o resultado disso? O que normalmente acontece no direito do trabalho, que é o empregado no caso o atleta aqui, ter que aquecer, ter que concordar com o que lhe for determinado, ainda que o comando que lhe seja dado, em inúmeras situações, seja contaminado por abusos ou ilegalidades. Insisto, não quero dizer que a legislação que existe deva ser olimpicamente, já que nós estamos falando de esporte, né, olimpicamente ignorada. Porque se for assim, nós estamos criando uma outra legislação, né? Não existe esse negócio, não aplico essa para não aplicar nada. Se eu falo não aplico essa, eu estou querendo uma outra situação. Não é isso que eu estou falando. A questão é como nós vamos enxergar a legislação, como nós vamos interpretá-la. A questão ainda é, em outras palavras, tá? Essa tal da realidade laboral desportiva pode fazer sossobrar direitos reconhecidos aos trabalhadores em geral? Até onde vão, meus amigos, as especificidades do direito desportivo? E a partir de quando começa o inaceitável desrespeito a um sistema jurídico que deve ser aplicado também aos trabalhadores, aos atletas, trabalhadores que são. É preciso muito cuidado para que a tal da especificidade do desporto, que é apresentada para justificar uma série de situações, não acabe, ao invés de emprestar
alguma segurança às relações do desporto, gerar uma insustentável incerteza, insegurança no meio desportivo, do direito trabalhista desportivo. O que eu estou dizendo é o que pode ser apontado como especificidade, que a gente tem que reconhecer que existe, do direito desportivo, e o que extravasa disso. Então, o que nós temos que fazer é interpretar a legislação aplicável de maneira a torná-la mais aderente à realidade, de modo que a justiça possa ser vista como corolário, como consequência da sua aplicação. E para isso, sob a minha ótica, sujeito a cruel censura, importa a gente não ficar vendo exceções a toda hora, esperando. Eu, como filho de português, eu vi na história de Portugal essas coisas, nós não podemos ficar esperando, que nem os antigos navegadores portugueses, né, que de uma hora para outra o mundo acaba e pá, a gente cai num infinito perdido. Ou seja, nós não podemos ficar considerando que a lei, designadamente, a lei geral, ela não se aplica. Toda hora, a todo passo, não, aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá. Então, no final das contas, não dá para nada. Tá? Há uma situação curiosa que se dá como exemplo em algumas conversas que eu ouvi por aí, para justificar a incompatibilidade da CLT com a atividade do atleta profissional. E se diz nessas ocasiões que o tratamento que há no meio futebolístico, se for para aplicar a CLT, daria dano moral toda hora. É normal a gente flagrar, agora os caras estão falando tudo, pondo a mão na boca, mas era normal a gente flagrar um técnico de futebol, chegar para o jogador, ô seu, né, volta para marcar, e não sei o quê. Esse o seu em outro lugar poderia dar problema. Ou se não, quando o técnico fica avisando para o jogador, né, não avisei que o cara ia entrar em você pelas costas. Olha a situação. Percebe? Mas todos os operadores do direito do trabalho sabem que, conforme o ramo de atividade, há uma linguagem peculiar. Na construção civil tem uma linguagem peculiar. Nos portos há uma linguagem. No meio rural, tem um colega meu que ele fez até um pequeno glossário de palavras que são empregadas no meio rural e que nós não conhecemos. Eu, fazendo um pequeno parênteses, eu nascido e criado em São Paulo, embora o meu avô tivesse coisas no interior, mas quando eu apareci já ninguém mais curtia isso aí, ninguém mais ia. Aí eu entro aqui na 15ª, passo um concurso na 15ª. Fiquei 3 dias em Piracicaba, depois me mandam para Araçatuba. Primeira audiência de Araçatuba, primeira audiência não, no primeiro dia, tem uma questão de contrato de safra. E vai se discutir a safra do milho e do tomate. A duração da safra do milho e do tomate. Confesso aos senhores, eu fiquei mais vermelho que o tomate. Porque eu não entendia nada. Aí todo mundo aqui que advoga sabe. Viu que o juiz não entende nada, pá, começaram as perguntas. Eu não sabia quais perguntas que eu podia fazer, quais que eu tinha que indeferir. Fiz todas. Perdi totalmente o rumo da questão. Totalmente. Foi a pior audiência, não que eu tenha feito coisas muito melhores, mas aquela foi a pior que eu fiz na minha vida. Aí acabou a audiência, naquela época ainda tinha os juízes classistas, né? Aí acabou a audiência, aquele calor de dezembro, foi em dezembro, lá em Araçatuba, os caras já queriam ir embora, eu falei, vamos fechar a portinha aqui
e vocês vão me explicar como é que é essa linguagem aqui, como é que é esse negócio. Né? Porque eu não vou ficar dando a cara para bater o tempo inteiro. Aí eu fui aprender. Mas é uma outra linguagem. Quer dizer, o fato de ter linguagem diferente não tem nada a ver para se apresentar como sendo incompatível a aplicação da CLT para o atleta. Outra coisa que é importante, além da CLT, que eu sei, há vozes autorizadíssimas que fazem muita restrição à aplicação da CLT para o atleta profissional. Tá? E eu acho que se a gente não olvidar, como diriam os antigos, né? Não olvidar que além da CLT, nós temos a Constituição. Então, se a gente fizer um exame sistemático, harmônico, nós chegaremos a bons resultados. E quando eu falei ainda há pouco do esforço interpretativo, fazer um esforço interpretativo sem lembrar da Constituição, aí a gente esquece que não vamos chegar a nada. Então, resumindo esse ponto aqui, tá? Nós temos que fazer uma interpretação que leve em conta a Lei Pelé, evidentemente, a CLT e, antes delas, a Constituição. Podemos encontrar situações em que a especificidade do atleta profissional, né, da profissão, da atividade, realmente entra em choque com a CLT. Então, um exemplo, o contrato de trabalho do atleta profissional, nós sabemos que é por prazo determinado. Mas a vocação do direito do trabalho é que os contratos sejam por prazos indeterminados. Ora, mas a especificidade justifica. O tempo da carreira do atleta, né, e uma série de outras questões justifica que o contrato seja por prazo determinado. Ninguém chia. Né? A questão das férias, que agora tem esse bom senso, estão querendo discutir as coisas, mas as férias dos jogadores todos ao mesmo tempo, ninguém fala, bom, mas, e aliás, um amigo meu chegou para mim e falou, pô, Jordânia, por que você não começa a defender que o jogador tem direito de tirar as férias igual aos outros trabalhadores, não precisa ser tudo ao mesmo tempo, que o empregador tem o prazo de 12 meses, mas não precisa ser agora como vai acontecer na folga geral, né? Porque os clubes seriam obrigados a contratar mais jogadores e haveria um mercado de trabalho maior. É uma ideia interessante, mas quem quer montar um time, a gente sabe as dificuldades, tudo, então eu acho que a especificidade aí bate de frente com a CLT e tem a legislação e tem que ser vista. O que seria muito interessante, no meu modo de ver, para resolver essas questões, é a aplicação do diálogo das fontes, que com certeza os senhores já ouviram, né? Que está muito em voga no âmbito do direito civil e particularmente no direito do consumidor, em que as normas de direito civil e do direito do consumidor, elas são analisadas não para excluir uma ou outra, mas para harmonizá-las de maneira a proteger melhor o consumidor. Não é isso? Não vou dizer que é a palavra da moda, mas é uma das, né, a questão do diálogo das fontes. Obrigado. Tem um acordo da ministra Nancy Andrighi, lá do STJ, em que ela diz que a proteção ao consumidor, nós não temos que procurá-la apenas no Código do Consumidor. Ela é um mandamento constitucional. Ela está no ordenamento jurídico. Nós temos que procurar essa proteção em todo o ordenamento jurídico. E por que com o atleta não é assim? Também tem que ser. Estou preocupado com o meu tempo aqui também. Há um trabalho do ministro Maurício Godinho Delgado e da filha dele, a Gabriel Neves Delgado, que ele diz o seguinte, aspas, a legislação previdenciária e trabalhista
Inclusive, a CLT, como visto, é aplicável ao contrato do atleta profissional, por ser empregatícia a relação jurídica desse trabalhador com a entidade. Isso ele fala. Aí tem um outro doutrinador, André Porto Romeiro, que também diz que se aplica, e ele tem uma passagem interessante, que ele fala, é óbvio que o atleta profissional, igual às outras profissões que destoam do modelo geral, tem legislação específica para a regulamentação desta também específica relação de emprego. Meus amigos, quantas são as atividades que a gente pode mencionar que têm as suas particularidades? E nem por isso se deixa de aplicar na CLT. E nem por isso se deixa de aplicar o espírito protetor da legislação do trabalho. Vale, químico, professor, e vai para aí afora. Tem suas leis, e a gente vai observar as leis. Mas isso não significa não se aplicar a CLT aonde for possível encaixar algum dispositivo seu. Há um outro doutrinador, Teotônio Sherman de Brito, que ele tem uma passagem curiosa, que ele diz o seguinte, mais ou menos assim, esse negócio de não aplicar a CLT, porque o jogador ganha muito ou pouco, mas desde quando é critério para se aplicar a lei, saber quanto o cara ganha e a fama que o cara tem? É esse o critério? Então, se eu estou bem, não aplica a lei, se eu estou mal, aplico? Não é esse. E é isso que ele fala aqui. E outra coisa que justifica muito a aplicação da legislação protetora. A gente sabe, todos sabemos, que a atividade de atleta profissional traz consigo pressões pesadas, constantemente. Essas pressões se traduzem em exigências diárias, que provocam desgastes físicos e psicológicos. E isso numa carreira que todos nós sabemos que é curta. Outro dia eu estava conversando com um árbitro de futebol, doutor Heraldo, lá no Mackenzie, que teve um evento lá, e era aquele árbitro que aposentou a carreira, aposentou depois que teve aquele problema no Campeonato Paulista agora, Bragueto. E aí estava ele e o Kleber Melo, a gente estava conversando, e eles disseram para mim, hoje em dia o futebol não são 2 tempos de 90 minutos, de 45 minutos, são 3. Porque o que os atletas correm, se exercitam, se desgastam, já na preparação lá no vestiário, para entrar a todo vapor, então na realidade são 3 tempos de 45 minutos. Então, ó a pressão em cima do cara. É pressão física, mas reflete no psicológico. A gente não separa o homem físico do homem psicológico. Tudo forma o ser humano. Pelo menos enquanto está vivo, né? E tem um autor, Martinho Neves Miranda, que ele, falando da relação atleta-clube, ele acentua a questão da rígida hierarquia que existe nos clubes. Como eu falei de início, quem é famoso pode, quem não é famoso, se dane. Tem que andar miudinho lá dentro do clube. Né? Então, e que há ele fala que é uma espécie de consciência popular, é mais ou menos assim que ele fala, que o jogador tem que ser mantido em rédea curta, tem que segurar o jogador, porque senão o cara vai aprontar. E essa rédea curta justifica, na visão desse doutrinador, ou justifica, ou se traduz, melhor dizendo, a estipulação de regimes de concentração por tempo excessivo. Os atletas não podem se comunicar com os parentes nesse período. A proibição de atleta dar entrevista, violando assim a liberdade de expressão. Se o jogador falar mal de algum dirigente, um abraço. O cara está queimado, a não ser que seja dessa constelação. Né?
Tudo isso numa carreira que é um dado que a gente às vezes esquece, né? A pessoa, um jogador de futebol, ele já explode com 19, 20 anos. Se o cara não for bom com 19, 20 anos, ele não vai ser bom depois. Então, quando, e quem tem filho nessa idade sabe, ou já teve, como é o meu caso, o cara está começando a estudar, começando a pensar o que ele vai fazer na vida, o jogador já tem toda aquela responsabilidade, né, de se firmar lá, naquele momento. Porque não se firmar agora, as possibilidades dele de êxito depois serão muito mais reduzidas. Aos 25, 30 anos, que é quando o cara começa, né, na atividade profissional a deslanchar, o jogador já está em fim de carreira. Vejam a situação. Por isso que o professor João Leal Amado, que é um professor português, e um dos maiores nomes, se não o maior, de direito esportivo da língua portuguesa, que, citando um autor francês, Antoine Blodin, diz que, de certo modo, o atleta profissional é um homem destinado a morrer 2 vezes. Ele vive até os 30 e poucos anos, quando ele acaba a carreira, e morre, nasce depois para uma outra atividade completamente diferente. Aí fica a questão, o princípio protetor se aplica ou não ao atleta, diante desse quadro? Os senhores sabem que há um autor, pode haver outros, mas eu conheço especificamente um, que é um português, falecido há pouco, Albino Mendes Batista, em que ele diz que na matéria, na relação atleta-clube, a proteção deve ir para o clube e não para o atleta. Porque o atleta que teria o poder de fogo, vamos dizer assim. Isso pode acontecer naquela constelação, mas com os outros não é nada disso, tá? Então, na minha ótica, se aplica sim ao atleta o princípio protetor, com as adaptações da profissão. Tem o Jorge Souto-Maior, que é um juiz lá do meu tribunal, que ele diz que essas questões de falar que a CLT não se aplica por isso, por aquilo, que ela está superada, que já é um modelo que cumpriu sua função, não tem mais razão de ser. Se a legislação da CLT trabalhista for aplicada e a gente ficar atento aos princípios, aos fundamentos, à razão de ser, ela sempre vai ser aplicável. É que nem a questão, qualquer norma, há trabalhos, gozado que com a Constituição, há estudos sobre isso, sobre a mutação constitucional, ou seja, você muda a interpretação que se faz do texto legal sem alteração da redação. O texto continua o mesmo, só que as coisas, a vida acaba mudando e aí recebe nova interpretação. Então, como se faz isso com relação à concentração? Vou falar rapidamente, porque sinto no ar que meu tempo já está ficando rarefeito, né? O pessoal fala o seguinte, não, na concentração, não é uma obrigação do atleta, e ele não tem nada que receber por isso, porque ele já sabe, quando ele vai ser jogador de futebol, que a obrigação dele é se concentrar no tempo que a lei permite, né, até 3 vezes por semana, e não tem o que reclamar. Faz parte da atividade dele, então ele não tem o que chiar. Então, a concentração, sobre essa ótica, não integraria a duração do trabalho. Eu pergunto para os senhores, nós não temos que fazer uma diferença entre eu ter que me concentrar, é uma coisa. Agora, eu devo receber ou não por isso, é outra coisa. E como posso exemplificar? Então, dentro dessa linha de raciocínio, se eu vou trabalhar numa atividade que tem agentes insalubres ou periculosos, eu também não tenho que receber nada, porque faz parte da minha atividade, eu vou mexer com agente insalubre e com agente perigoso, então não recebo nada. Então eu acho que esse argumento
é frágil, com a devida vênia dos que pensam de maneira diferente. Mas alguém vai ficar ligado, o cara vai falar, não, você está falando é um sofisma, porque nos outros casos, a lei manda pagar o adicional. E na legislação desportiva, na Lei Pelé, não manda pagar a duração. Duas respostas rápidas para isso. Em primeiro lugar, não mandar pagar não quer dizer que não é devido. Tá? É do próprio sistema da duração do trabalho que se poderia extrair a obrigação. Em segundo lugar, no ordenamento jurídico se esgota na lei. Ordenamento jurídico é mais do que a lei. E a lei hoje em dia, meus amigos, ela recua em generalidade. Antigamente, quando eu estava na faculdade, muitos de nós, vinha o professor falar, quais as características da lei, meus alunos? E aquele aluno queria mostrar que sabia, professor, é a generalidade e a abstração. Aí o professor, bom, você é um bom aluno, você vai passar de ano com louvor. Hoje em dia, essa generalidade não existe mais. A lei não consegue atender a dinâmica, a complexidade, a velocidade dos fatos. Por isso que pipoca a lei para tudo quanto é lugar, tudo quanto é situação. E nem assim consegue. Agora, o ordenamento jurídico é maior do que isso. No ordenamento jurídico, nós temos que procurar o que a Constituição Federal quer. O que ela estipula. Estou acabando. Vejam bem, eu vou dar um exemplo da área da 15ª que fica mais fácil para que eu me movimente nesse terreno. A legislação não dá adicional de insalubridade ao trabalhador rural que exerce suas funções a céu aberto. Agora tem uma divisão na súmula e diz que por calor dá, quando o calor é excessivo. Mas só o fato de trabalhar sujeito ao sol não dá. Mas o senhor é só procurar o repertório de jurisprudência que nós vamos encontrar várias decisões que, inobstante a omissão do Ministério do Trabalho, que é ele que solta aquelas NRs, omissão essa que até hoje eu não entendi por quê, porque até o Correio dá protetor solar para os carteiros que trabalham no meio urbano. Imagine o coitado que trabalha no meio rural. Então, embora na lei não tenha uma determinação dessa, há inúmeros julgados e cada vez mais proliferando no sentido do que é devido, o adicional. Vejam, não está na lei, mas é o que a Constituição quer. Não é o tal do meio ambiente de trabalho equilibrado e saudável. E quando não for possível, tem que ter a reparação. Outro exemplo, também no meio rural, rapidíssimo. Trabalhador rural que ganha por produção. Todo mundo sabe, quem ganha por produção não ganha hora extra, ganha só o adicional. Na 15ª, vários julgados, quase todos os embargadores estão dizendo, não, no caso do rural, além do adicional, a hora extra. Por conta de como é difícil a atividade. Deveria ter um adicional de penosidade, mas ainda não chegaram nisso. O TST já está decidindo assim também. Não está na lei, mas está no ordenamento, a gente extrai do ordenamento. Tá? E para encerrar mesmo, antes que eu seja tirado daqui, vem 2 pessoas para me tirar daqui. Né? Uma coisa interessante. Por que se fala de concentração? Que é para o jogador poder se resguardar, né? Para ele se cuidar, para ele não ficar bebendo, para os que gostam disso, né? E ficar saindo à noite, uma refeição adequada, aquele negócio todo. Né? Se isso é fundamento, e se amanhã eu tiver que me internar num hospital para me operar, espero que não, né? Mas se tiver, eu vou querer então saber se o médico cirurgião passou a noite dormindo no hospital. Porque tudo que pode acontecer com um atleta, pode acontecer com um médico. Com todo respeito aos discípulos de Esculápio. Todo respeito.
mas pode acontecer também, né? Médico, tira o médico dessa história, não põe médico, vai pôr médico nessa história e tal. Motorista de caminhão. Aqueles que vão transportar valores elevados, ou então guiar aqueles baita caminhões do lado da gente, passando na estrada, tirando fina da gente. Então, agora eu sei que teve uma alteração na lei e tal, mas nós podemos exigir, não do jeito que está na lei, mas que todos que forem guiar, né, transportar, ou fazer viagens longas, vão ter que dormir dentro da empresa, para mim poder fiscalizar. Não é assim que resolve. O jeito que resolve é instruindo, conscientizando a pessoa das obrigações. E aquele que não atua, o jogador que não atuar de maneira que a gente vê que o físico dele não está ajudando, o clube tem como poder evitar isso aí. Então, eu queria falar mais, mas não tenho nem mais coragem de permanecer aqui, porque eu sei que o meu tempo está esgotado. O atleta de futebol, fechando, não é um ET. Não é um extraterrestre. Ele é um trabalhador como os outros, que tem uma lei específica que não anula a CLT e muito menos a Constituição Federal. Então, dentro disso, para mim, concentração faz parte da duração do trabalho do atleta. Tá? E eu acho que se pode tirar da concentração às 8 horas, que é o que o cara dorme, aí atento à especificidade da relação do atleta, e no mais é tempo de duração. E eu poderia falar mais, mas agora eu paro mesmo. Muito obrigado pela atenção e desculpe ter excedido o prazo.